Bom, Vinícius, eu tenho pra mim que psicoterapia em dia é papinho pra boi dormir. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Gravando. Vou começar aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Você que... Canal, velho. Podcast. Quer que eu comece, mano? Vou começar de novo aqui, Vinícius, tá? Que eu Ok. fui muito prolixo. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Estamos aqui hoje no primeiro episódio desse podcast maravilhoso, Comportamento do Inconsciente. Você pergunta assim, pô, Gelson, mas vocês já fizeram um episódio, mas aquele episódio era piloto. A gente estava só vendo se ia dar certo. Deu certo. Estamos aqui, então, para novamente falar do que, Vinícius? Do comportamento. Do inconsciente, né? Então, hoje estamos aqui no YouTube. Você que está ouvindo a gente pelo Spotify, também agradecemos. Primeira coisa de tudo que a gente tem a pedir, se inscreve aqui no canal para dar aquela força pra gente. A gente tá no comecinho, então a gente precisa muito disso. Dá o seu like, compartilha com a galera se você gostar. Se você não gostar também, comenta aí, não gostei, achei que vocês falaram umas coisas nada a ver. Pode refutar, a gente tá aqui também pro debate, tá? Então, qual é o tema do podcast de hoje, Vinícius? Hoje a gente decidiu falar sobre algo que quase ninguém fala, né? Que é a sua terapia tá em dia. Boa. Você está com o seu processo terapêutico em dia, fazendo as sessões. Isso que significa o quê dentro da sua vida? Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente entra aí, Vini, é o seguinte, é o status que terapia ganhou no cotidiano, né? Então, hoje em dia, a gente vai ver os movimentos que a classe média alta faz, né? Virou depois da pandemia, pelo menos essa é a leitura que eu faço, depois da pandemia psicoterapia virou um artigo de luxo. Sim. Ou seja, você é uma pessoa saudável se você faz psicoterapia, corre todo dia, se alimenta bem, Dorme 8 horas por horas, dia. então a gente tem toda uma sistemática e acaba que a galera criou essa tag, né? Terapia em dia. Pô, minha terapia tá em dia, é a sua. Só que a ideia é assim, será que terapia em dia significa alguma coisa? Assim, falar que faz terapia não quer dizer nada. Porque, assim, muitas pessoas podem estar indo ali na sessão, mas você está mudando o seu padrão comportamental dentro da sua realidade. Porque a ideia da terapia é ser uma ferramenta de não só autoconhecimento, mas para você modificar as contingências ali na sua vida sozinho. É você Que é contingência, Vinícius? na realidade, o mundo. Você modificar o seu ambiente ali. Você mudar coisas, você desenvolver novos comportamentos. Mas só falar que está fazendo terapia, sendo que você não está tentando mudar isso dentro da sua realidade, então você só está indo às sessões. Eu acredito que estar com a terapia em dia e estar em um processo terapêutico são coisas diferentes. Você pode ir lá pra terapia, né? Ou pra análise, enfim. Agora, se você tá indo lá de fato pra se olhar, porque o que eu vejo muito hoje? As pessoas falando do lado romântico, né? Da psicoterapia, de porque agora eu sei dizer não, agora eu sei escutar um não, mas pelo menos na experiência que eu tenho de análise dentro da psicanálise, o que eu vejo em uma análise, Vinícius, é que o sujeito vai ali não para melhorar. Não é essa a ideia da psicanálise. A psicanálise, na verdade, vai te mostrar aquele lado seu podre que você vai ter que olhar no espelho. Então, assim, esse lance de terapia em dia, será, irmão? Será que realmente você tá olhando pra tua pior parte? Pra tua pior parte, pra aquele comportamento compulsivo, pra aquela coisa que é na escondida, que ninguém sabe. E eu vejo assim, se você precisa ir pra uma rede social falar minha terapia está em dia, o que você tá tentando provar algo pra alguém. E aí, eu já faria uma intervenção. A sua terapia não tá em dia? Por que você precisa falar que ela tá em dia? Eu concordo com isso. Eu acho que pro comportamental também é muito essa questão de... Eu gosto de falar que é o soco no estômago, é o processo terapêutico. Que é o momento em que o principal não é o acolhimento. É o
Realmente deve ser difícil. Isso é importante, é muito importante. Mas eu acho que o acolhimento é a coisa mais fácil que um terapeuta pode fazer, é o acolhimento. Porque o acolhimento é escuta, beleza. Agora, escutativa. A escutativa. Eu acho que esse momento da terapia onde você se sente acolhido é muito gostoso, é muito bom. Agora, você escutar uma verdade, aí o negócio já fica um pouquinho mais complexo, porque o terapeuta, na verdade, é um espelho seu. Ele vai só te mostrar coisas que você não está vendo. E é uma coisa que eu vejo muita gente um pouco perdida, Vini, que é assim, acha que vai no psicólogo pro psicólogo falar o que ele vai fazer. Cara, o seu psicólogo não vai falar, mas ele vai... Eu costumo dar uma separação e falar assim, pô, o que é um analista? O analista é como se estivesse numa empresa. O analista vai pegar os dados brutos, e eu acho que cabe a comportamental também, porque você é analista do comportamento, né? Você vai pegar os dados brutos, dadão bruto, vai organizar o dado bruto e entregar para o gestor. O gestor, no caso, é o paciente. O paciente decide o que faz com aquilo. Cara, tá aí, ó. Isso aqui. Várias vezes já teve paciente que chegou, eu não sei se eu termino com meu namorado, com a minha namorada. O que você acha? Eu não acho nada. Eu não acho nada. É muito comum também, chefe, assim, o que você acha que eu devo fazer? Pra mim é falar o que você realmente quer fazer. Você tá querendo uma validação minha? Como se eu fosse viver a sua vida? Você quer dizer que... e aí também entra numa questão. Quer dizer, se o terapeuta falou isso, então eu devo fazer, eu tô certo esse tipo de atitude? Porque meu terapeuta falou... Então você tá vivendo por quem? Por seu terapeuta? Por você? E que você realmente quer fazer. E aqui querer realmente assumir isso, assim. Eu quero isso mesmo. E eu acho que esse grande lance aí, Vinícius, também, a gente tem que compreender o seguinte. Foi dada a ideia de que quem faz terapia é um ser evoluído. Pelo menos na minha experiência de terapia, o que eu aprendi na minha análise foi que eu sou um ser muito involuído, entendeu? E, tipo assim, pô, você vai pra terapia pra depois ficar saindo por aí falando pros outros que você, não, porque fulano agiu assim porque ele não tá com a terapia em dia. Será? Será que ele agiu assim porque ele não tá com a terapia em dia? Ou será que você que tá enxergando por uma outra perspectiva e querendo se gabar? Porque, assim, eu vejo que, pelo menos na minha análise, eu vou percebendo que todos os problemas que eu já tive, que eu já enfrentei, óbvio, tirando aqueles de quesitos sociais, cara, todos eles eu fui ver que no fundo era tipo assim, putz, eu podia ter feito uma coisa aqui que eu não ia ficar desse jeito, né? Então acho que terapia em dia, Vinícius, não diz absolutamente nada, né? Não diz absolutamente nada. Pra mim, o que eu sinto é como se fosse uma nova religião. Caralho, que tipo, foda. Isso aí vai pro corte. É que nem falar. Isso aí vai pro corte. É como se falar assim, não, eu fui pro culto. Eu fui pra igreja. E fazendo uma comparação, assim, é que nem aquela pessoa que vai pra igreja, mas trai a mulher, bate nos filhos, não ajuda os pobres, então, mas tá falando que tá ali na igreja mas todo final de semana. A grande... Aí eu trago pra gente enriquecer o debate, mano. Porra, falando culto pra cacete, né? Não, que porra de enriquecer o debate. Mano, tem eu não sei se você já leu A Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord. Eu já Guy Debord é um filósofo francês. Ele faz uma análise que o contemporâneo, ele é bem o induto desse título, né? A sociedade do espetáculo. Ou seja, no contemporâneo, as pessoas elas estão muito mais preocupadas em parecer ser do que ser realmente. E isso aí a gente poderia fazer uma análise social, que a gente vai deixar para quando tiver um psicólogo social aqui na roda, pra gente conversar disso, né? Mas eu acho que são os movimentos que a sociedade faz, aí vem Instagram, vem mídias sociais, TikTok. E eu acho que o lance, que aí é da psicologia social mesmo, o lance é pertencer a algo. O Guy Debord, ele vai trazer uma análise que assim, você não basta apenas ser
psicólogo, você tem que parecer ser psicólogo. Você não basta apenas correr, você tem que ter o número, você tem que ter a foto, você tem que ter o tênis, você tem que ter a medalha. E quando vai para psicoterapia? Quando vai para psicoterapia, você não pode só fazer a sua terapia, você tem que mostrar que você a fez. Né? Você tem que falar para as pessoas terapia em dia. É o famoso tá pago de academia, né? Só que aí a galera inverte isso para psicoterapia, só que a lógica da psicoterapia é completamente diferente. É tipo assim, cara, as maiores evoluções que o paciente tem, às vezes ninguém sabe, mano. Às vezes é tipo assim, ele com ele mesmo, às vezes não foi ninguém. É, tipo, chega pra gente no consultório, pô, Jefferson, você não sabe, cara, eu acordei de manhã e consegui fazer meu café da manhã e comi. Porra, aí tu fica, caraca, velho, olha que massa. Não é sobre o outro, é sobre a gente, né? Então, terapia em dia, pra gente, eu acho que seria legal essa ideia, né? Pra gente como, porra, eu tô fazendo minha análise, tô fazendo minha terapia, estou de fato nesse processo. É o que na comportamental a gente fala comportamento dizer-fazer. O comportamento de dizer algo é muito diferente do comportamento de fazer algo. Perfeito. Dizer algo, eu faço terapia, não necessariamente, voltando ao que você falou, que você está em um processo terapêutico. Que você está se olhando, você está enfrentando essas questões. Porque, assim, a gente vai falar na comportamental que as pessoas têm a questão da esquiva experiencial. O que é esquiva experiencial? É eu evitar entrar em contato com alguns sentimentos, com algum passado, com algum momento ali que foi impactante para a sua vida. Isso é, para o Reis, que é um grande teórico da comportamental, ele fala que é o pior problema psicológico do mundo, que é a esquiva experiencial, que vai levar à ansiedade, à depressão. Então, assim, você dizer que está fazendo terapia, mas você está entrando em contato com essas questões? Porque a terapia deprime, né, irmão? A terapia deprime, a terapia te deixa reflexivo. Sim. Às vezes você tá numa semana muito feliz e você vai pra terapia e sai de lá arrasado, você fala, caramba. Então acho que é um processo doloroso, fora que você paga por isso, né? Que aí a gente entra na questão também social da coisa, terapia em dia. O Freud ele tinha clínicas públicas, né? Em Viena, que depois que ele chegou num determinado momento, ele falou, cara, a gente precisa ter um projeto social. E nessas clínicas públicas, quem atendiam eram ali os auxiliares dele, né? Por exemplo, o Reit, o Ferenczi, e por aí vai. O Reit, por exemplo, escreveu um livro chamado A Função do Orgasmo, onde ele vai relatar um pouco das experiências que ele teve atendendo essas pessoas nas clínicas públicas. As mesmas coisas das clínicas que a gente tem em clínica e escola aí nas faculdades, né? E ele foi percebendo uma parada, Vinícius, que é tipo assim, cara, eu não sei como que é isso na comportamental, mas ele foi percebendo assim, cara, tem gente que o problema não é psicoterapia. Não é fazer psicoterapia, é que a pessoa não tem repertório suficiente, ela não tem vivência experiencial suficiente para fazer mínimas conexões, como arte, cultura, lazer. Então, veja, aí a gente tá falando aqui, a sua terapia tá em dia, tá? Não adianta nada, cara, a sua terapia tá em dia se todo esse outro rolê de como você consumir arte, você consumir literatura, você consumir música, você sair, você viver, entende? E ter essas mínimas experiências. Então, assim, quando eu vejo alguém falando isso, eu já entendo que a pessoa tá ali por um status social. Óbvio que a gente não tá generalizando também, né? Não é todo mundo que posta, ou que fala, ou que pergunte minha terapia está em dia, que são pessoas que estão nesse nicho que a gente está fazendo essa análise. Mas eu acho que é de se pensar, né? É uma breve pergunta. Por que falar que sua terapia está em dia? Qual a função desse comportamento? Qual que é a função? Perfeito. Qual que é a função desse comportamento? Qual que é a subjetividade que tá
que tá dentro desse discurso. E assim, jovens, fazer terapia não te faz melhor do que ninguém, viu? Você não é um ser mais evoluído porque você está fazendo terapia do que eu. Porque às vezes as pessoas não têm condições de fazer terapia. Não só condições financeiras, às vezes não tem tempo para isso. Tem que trabalhar numa escala 6x1, tem família para cuidar. Não tem tempo, não tem condições para fazer terapia. Isso quer dizer que essa pessoa é menos evoluída que você? Não. Não mesmo. Exatamente. Eu acho que a gente ponderar que eu sou evoluído porque eu faço terapia e o outro não, já me mostra que tá tendo uma falha na sua psicoterapia, né? Porque psicoterapia é sobre você entender o outro. Ou psicoterapia é sobre você entender você. Não é sobre entender o outro. Não é apontar que o outro tá certo ou tá errado. Quantas vezes, cara, eu já atendi paciente, sei lá, com demandas do tipo, a minha esposa, meu marido me traiu. E a pessoa querer ir ali para analisar o marido, a esposa. Eu falo, olha, eu não consigo saber o porquê que seu marido fez isso, porquê que sua esposa fez isso. Eu consigo te ajudar a compreender como que as suas emoções estão, né, lidando com isso. Enfim, bom, Vinícius, eu tenho pra mim que psicoterapia em dia é papinho pra boi dormir. Essa é a minha conclusão. Essa é a conclusão. Essa é a minha conclusão, é papinho pra boi dormir. Recados, meu amigo. Dito isso, terapia também é bom, faz bem. Faz bem. Mas ajuda. Eu acho que terapia é sempre bom, mas nem sempre é o mais essencial. Claro. Nem sempre é o mais essencial. Porque aí a gente entra em questões sociais, a gente entra em questões físicas, que isso é pro próximo episódio. Agradecemos que você tenha ficado até neste momento. Se você ficou até neste momento, olha, comenta aí, eu fiquei até o final. Tem que comentar, coloca assim, eu fiquei até o final, que aí a gente vai saber quem ficou até o final. Sim. Por favor, comente, compartilhe, nos sigam em nossas redes sociais. Você aí também, que por algum acaso, eu quero fazer psicoterapia e tal, tem o nosso contato aí, Vinícius está com a agenda dele aberta, a minha também ainda tem algumas vagas abertas, então, fora que a gente tem também uma galera, se você não quiser fazer psicoterapia com a gente tem indicação. Então, assim, coloque sua terapia em dia, mas coloque da maneira correta. Agradecer a paciência pelas cobranças do podcast que a gente veio ter, né? É isso, galera. Confia, tamo de volta. A gente voltou para ficar, né? Estamos à disposição, né? Agora pra ficar. Estamos à disposição e já estamos aí com a agenda de pessoas que participarão dessa conversa aqui também. E é isso. Fiquem atentos que muita coisa vai acontecer nesse podcast, viu? Beijo. Um abraço.